Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 26 de outubro de 2024. Vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a face do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui fala de um episódio que o povo de Israel perdeu uma batalha, perdeu uma guerra, foi envergonhado por causa do pecado de um chamado Acã, que estava no meio do povo. Quando a palavra do Senhor no Antigo Testamento fala de rasgar as vestes, o povo antigamente tinha o costume, quando estivesse triste, indignado, rasgava as vestes, colocava a cabeça sobre o chão, colocava terra sobre as cabeças, conforme nós lemos. Isso era um sinal de indignação, de luto, de tristeza, quando eles tivessem a passar por um momento de luto, quando recebessem alguma notícia de morte de alguém. Também era manifestação, eles poderiam ter esse tipo de manifestação, fazia parte do costume. Então, Josué estava habituado a vencer as batalhas, porque Deus era com ele. Quando eles perderam essa batalha, lembrando que nesse contexto havia guerras entre povos, e Israel tinha muitos inimigos. Na verdade, tem até hoje. Nesse momento estamos a acompanhar uma fase difícil para o povo de Israel, justamente em guerra contra os povos inimigos. Então, o povo de Israel perdeu a batalha, foi confundido, foi envergonhado. Porque Acã, um anátema, pecou contra Deus. Fez o que não devia. Anátema representa um excomungado, um amaldiçoado. Alguém que conhece a palavra e fez alguma coisa que é contrária à doutrina de Deus, da palavra de Deus. Ele roubou alguns bens do povo inimigo, bens que representavam a idolatria. Lembrando que nesse contexto bíblico, o povo de Israel era o único povo que servia ao Deus de Israel. O Deus que nós conhecemos hoje por intermédio do Senhor Jesus. Os outros povos eram idólatras, praticavam a bruxaria, adoravam outros deuses. E Deus, ele abomina a idolatria. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois deuses. Então esse pecado, o pecado de um, contaminou o povo todo. Porque o diabo, quando tem pecado, o diabo entra. Quando tem pecado, ele encontra espaço. A porta está aberta, ele entra e faz o que ele bem entende. Mas como nosso Deus é um Deus maravilhoso e misericordioso, Josué orou. Mas lá para frente na palavra, Josué orou e Deus revelou o motivo dessa derrota, desse fracasso. O Senhor declarou que havia um anátema, um amaldiçoado, um traidor no meio deles. E por isso os filhos de Israel perderam perante os inimigos.
Mas o Senhor deu uma ordenança, pediu para que eles se santificassem. Porque Deus iria revelar quem era o anátema, quem era o traidor, por onde surgiu aquela maldição no meio do povo. O nosso Deus é um Deus que revela o profundo e o escondido. Para Deus nada fica oculto. Quando nós temos o hábito de orar a Deus, Ele nos revela, Ele nos mostra. Nós nunca conseguiremos enganar alguém que tem comunhão com Deus, alguém que ora. Podemos até enganar por um certo tempo. Mas chega um momento que Deus arranca as máscaras. Deus mostra quem de fato é a pessoa. Na vida nós precisamos dessa unção profética. Nós precisamos receber de Deus resposta de muitas dúvidas que nós temos. Nós temos o acesso, nós temos o Espírito Santo. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso. Deus pode falar conosco. Já não existe burocracia. Já não existe um sacerdote. O nosso sacerdote eterno, nosso bispo eterno é o Senhor Jesus. Se nós clamarmos perante a face do Senhor, confessando Jesus, Ele fala conosco. Ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Muitas das vezes estamos a dar muitas voltas em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias. E a solução é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples. Nós vamos à China, vamos ao Japão, vamos à Austrália, quando a solução está mesmo aqui, bem pertinho de nós. Se calhar no nosso próprio bairro, na nossa própria cidade está a resposta. Mas por não ter comunhão com Deus, não ter o hábito de buscar a verdade, não ter o hábito de perguntar a Deus, ficamos no alheio. Jesus declarou para os discípulos que eu não vos deixarei sós. Enviarei o outro Consolador, que na linguagem original é gêmeo. Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou falar com vocês por intermédio do Espírito Santo. Agora eu falo convosco de maneira carnal. Mas quando eu voltar para o meu Pai, o Espírito Santo vai falar com vocês. Para quem crê, para quem acredita, o Espírito Santo fala. Nosso Deus é um Deus vivo. Em certas circunstâncias, nós precisaremos ouvir de Deus. É assim, o caminho é esse, vai assim. E muitos podem dizer, não, eu não ouço Deus, Deus não fala comigo. Deus fala contigo, só que Deus usa vários meios. Há pessoas que não ouvem Deus assim de forma clara, audível, mas Ele fala por intermédio da palavra. Se você precisar de uma revelação, um direcionamento, abra um jejum, ore e peça a Deus, fala comigo por intermédio da tua palavra. Você vai abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai te levar diretamente na palavra que tem a resposta que você precisa. E o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, vai te dar a orientação. Se você não consegue ouvir Deus de forma audível, a palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a profecia por excelência. Está tudo escrito. Mas você precisa de direcionamento. Você precisa de receber a unção profética, que é acessível a todos nós por intermédio do Espírito Santo. Não é só para pastores, para profetas. Todo aquele que tem vida de oração recebe de Deus a palavra de conhecimento,
Ramanderebo, para dirigir os seus passos. Tudo o que Deus mais deseja é andar conosco, guiar os nossos passos, para que sejamos bem-sucedidos nessa terra. Mas nós precisamos ter fé e precisamos pagar o preço, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá Deus. Não queira receber uma palavra, a unção profética, sem pagar o preço da santificação. Não vai acontecer. Nenhum de nós é perfeito, é santo, mas todos nós devemos lutar todos os dias para manter os nossos canais de comunicação com Deus abertos, limpos, porque Deus, Ele fala, você não ouve, porque existe muita informação. Você precisa se apartar de algumas coisas. Você precisa fechar os olhos para deixar de ouvir algumas coisas, deixar de ver algumas coisas, porque senão você não ouvirá e não verá aquilo que Deus preparou para ti. Uma palavra profética pode salvar vidas. Quantas vezes eu recebi palavras proféticas que me deram livramento para orar, para cancelar morte. Não só para mim, mas para a vida de outras pessoas, para cancelar acidentes, para cancelar incidentes e muitas outras coisas. Graças à palavra profética vinda do Senhor. Já tive vários livramentos por causa de uma palavra profética que eu recebi da parte de Deus. O inimigo preparou um laço, rabou uma armadilha, mas Deus falou e me livrou. Tantas coisas que nós precisamos até para orar. Há coisas que nós precisamos de uma palavra de conhecimento, de sabedoria para orar, de acordo o contexto, a realidade, porque a gente estamos a orar mal. Estamos a orar por uma coisa, o problema é outro. O problema é outro, é muito diferente. Por isso que às vezes a resposta não vem, você não está a orar de acordo ao problema. Mas Deus, Ele pode revelar. Aconteceu uma vez que eu estava num lugar a orar e eu estava a sentir um peso. Quando eu olhei para o lado direito, eu vi um livro por cima da mesa, livro sobre demônios, orixás, caboclos. Com certeza que a pessoa comprou numa perspectiva de curiosidade, quer saber mais, quer aprender mais sobre demônios, talvez para orar melhor, conhecer o mundo espiritual e poder operar no mundo espiritual, poder se precaver, prevenir dos seus ataques. Mas aquele livro estava carregado. E outra coisa, para ler esse tipo de livro, nunca leia sem orientação do Espírito Santo. Deus é que tem que te tocar no teu coração. Deus é que tem que te ordenar a ler isso. Ainda que um pastor, que um profeta é que escreveu, se não for o teu chamado, não leia. Não leia, porque pode ser uma porta. Você não está preparado para conhecer aquela realidade, para entrar naquele mundo. Você vai sofrer retaliações do inimigo. Nem tudo é para todos, isso é uma realidade. Quando eu olhei, eu vi aquele livro e na capa tinha mesmo desenhos de altares. É um livro que um servo pode ler para aprender e tudo mais. Mas aquele livro, naquele contexto, naquele momento, era uma porta para o diabo. Eu tive que tirar daquele lugar para mim conseguir orar. Imagina se eu não tivesse, se Deus não me desse essa capacidade de perceber. Naquele momento eu estaria a orar naquele lugar e as orações estariam a ser amarradas, não teriam efeito nenhum, porque existia uma presença por intermédio daquele livro. Essa é a importância da palavra profética, da unção profética.
Vamos orar para que Deus nos revele o profundo e o escondido. Há muita coisa que precisa ser revelada, precisa ser mostrada. E conforme eu disse, muitos vão receber mesmo pela palavra, pela Bíblia. Quem tiver sensibilidade, os canais abertos, Deus vai falar. Vai usar um pastor, um irmão da igreja, vai dar sonho, vai dar visão, vai falar, vai ministrar. Seja qual for a maneira que Deus usar para comunicar-se contigo. Depois de receber a palavra, ore sobre aquilo. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque tu és um Deus bom, porque tu és um Deus maravilhoso, porque tu és um Deus santo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti, Pai. Queremos agradecer o teu imenso amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, que se renova a cada manhã pelas nossas vidas. Queremos, Pai, declarar que só o Senhor é Deus na nossa vida. Que nós não temos outro Deus além de ti. Oh Deus, nós renunciamos os deuses dos antepassados, dos nossos familiares, porque nós escolhemos servir o único Deus da face da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, exaltado e engrandecido. Tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração, de toda a nossa exaltação. Pai amado, perdoe as nossas falhas, iniquidades e transgressões, porque nós somos falhos e pecadores, temos pecado no agir, no falar, no pensar. Temos feito o que é mal perante aos teus olhos, Pai, mas nós estamos aqui porque a tua palavra nos garante que se confessamos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Pai amado, mais uma vez, pela tua graça e misericórdia, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, ó Pai. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, sopra a tua unção profética sobre as nossas vidas. E revela o profundo e o escondido. O Senhor revelou para o profeta Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. E ele louvou, exaltou o teu nome e declarou que o Deus é um Deus poderoso, tremendo, que revela o profundo e escondido, e nada está oculto a ti, ó Pai. Começa a abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para perceber aquilo que nos está oculto, Pai. Remova toda a cegueira espiritual, tira todas as escamas dos nossos olhos. Todas as escamas que estão nos nossos olhos, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha remover. O mundo está a cair ao nosso redor e o Senhor está nos a dar uma palavra. Que o Senhor quer comunicar-se conosco, dando uma palavra de sabedoria, um aviso, uma palavra de conhecimento, mas nós não conseguimos perceber, nós estamos cegos, nós estamos surdos espiritualmente. Deus, purifica, Deus, os nossos sentidos, santifica, Pai. Fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Fala, Deus, aquilo que está oculto. Que o Senhor quer revelar, que o Senhor quer trazer a nós.
porque a tua palavra de sabedoria remanderebo salva vidas, cura, liberta, transforma, envergonha os planos do inimigo, quebra obras de bruxaria. Remanderebo, talvez a resposta da oração não veio até hoje, porque tem uma palavra específica, porque tem uma situação específica, um ponto de oração específico para quebrar aquele mal. Mas nós não conseguimos perceber. Ó Deus, que possamos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração das coisas do mundo, para que tenhamos sensibilidade espiritual. A tua palavra diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Talvez o mundo está tão enraizado em nós, no nosso espírito, que nós não conseguimos perceber as coisas espirituais. Deus, tenha misericórdia de nós. Faça-nos, ó Deus, andar no caminho da justiça, da santidade, da palavra. Porque o Senhor revela aqueles que são os seus servos escolhidos e seus profetas. O Senhor revela para guardar, para proteger, para edificar, para curar, para libertar, para dar direcionamento. Pai, os teus caminhos são melhores do que os nossos. Nós precisamos receber uma palavra profética, Deus, para nos dar direção, para nos mostrar o caminho. Talvez o caminho que temos seguido até hoje não é o caminho. Talvez o que temos feito não é a tua vontade, não é o teu querer, não é o nosso chamado. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Manifesta-te. Nessa noite, Deus. Visita, Pai, o teu povo, a tua igreja, quebranta os corações. Todo aquele coração que estiver contrito e quebrantado, que receba uma palavra profética, que receba direcionamento, que receba uma revelação, para que venha alinhar a sua vida. Talvez a solução daquele problema Deus já falou para ti, mas você não ouviu. A receita perfeita está nas mãos do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece. Pai, começa a expor todo anátema que está no nosso meio, todo falso. Que está debaixo de pele de ovelha, de cordeiro, mas é um lobo. Não permita que sejamos envergonhados, enganados e confundidos. Exponha a Deus toda a verdade, traga a verdade ao de cima. Traga a Deus e salva a nossa vida, Pai. Quantas vezes poderíamos estar livres de certas situações desagradáveis, que o Senhor até falou para nós, mas nós cegos não ouvimos, não percebemos. Não atentamos para a palavra, para a voz do Senhor. Ó Deus, nos dá sensibilidade para ouvir a tua voz e para obedecer, porque de nada adianta ouvir e não obedecer. Que possamos obedecer a tua palavra, Deus. Oh Jesus, nós precisamos de ti. Precisamos ouvir a tua voz. Fala uma palavra para nós, Espírito Santo. Fale, Deus. Porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que mostra. Tira o teu povo do engano, tira o teu povo da ignorância.
Rabater ao teu povo, Senhor Jesus, desses labirintos e mostra o caminho certo, dê a direção. Ramandereboi, transforme as suas vidas, Pai. No poderoso nome do Senhor Jesus, porque aquele que anda com o Senhor prospera nessa terra, porque tudo que o Senhor faz é bom e perfeito e agradável. Pai, nós entregamos essa noite nas tuas mãos, se conosco. Ramanderebo, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, Pai, que não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória e a para todos sempre. Amém.